E aí, já deu pra ter uma noção do quão gigante é esse monitor? Olha o tamanho da base dele. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é um objeto de defesa pessoal pra você ter em casa, ó. Agora, com relação à qualidade da tela, com essa resolução altíssima, a gente tem uma densidade de pixels excelente. Pois é, galera, de tempos em tempos aqui no Loop Infinito recebemos um produto deveras diferenciado para testar e conhecer. Isso aqui hoje, ó, não é uma bancada não, isso daqui é a caixa do produto, porque ele é tão grande que encheu a nossa bancada aqui, olha isso. Esse é o Predator Z57, um monitor gamer super ultra wide com uma tela de 57 polegadas, na proporção 32:9 e uma resolução quase 8K, de tão alta que ela é. 120 Hz de refresh rate, tempo de resposta de 1 milissegundo e o mais legal, mini LED. Ele traz um painel de mini LED com mais de 2.000 zonas de dimerização. E pra gente conhecer esse produto de perto, vamos ao primeiro desafio, que é o unboxing e a montagem. Essa caixa aqui é gigantesca, velho. Não dá pra levar pra lá e pra cá sozinho. Não é muito pesado, mas olha o tamanho desse produto. Possivelmente o maior monitor que a gente já testou aqui. Caraca, que isopor pesado. Pariu. Nossa, olha a curvatura desse monitor. Kaioken! Temos aqui um saquinho com os acessórios. Olha o tamanho da base dele. Olha isso aqui, velho. Isso aqui é um objeto de defesa pessoal pra você ter em casa, ó. Isso aqui é a haste do suporte dele. Então é isso que temos na caixa do produto. Faltou um negócio aqui, peraí. Bom, observando o que veio na caixa aqui, a montagem ela parece simples. O que ajuda é que a curvatura do monitor, ela é tão... curva? Ela é tão fechada, né? Num ângulo tão fechado, que ele fica em pé de boa aqui na mesa, ó. Sem risco nenhum de cair, ó. Tranquilo. Se você colocar 4 desses, você faz um círculo perfeito. É 1000R, se eu não me engano, essa curvatura. Vamos abrir o pé dele aqui. E o suporte. Como a gente tem um monitor bem pesado aqui, dá pra perceber que a estrutura toda de suporte é tudo de metal. Pesado, né, também, pra dar uma fixação legal. Ou seja, a primeira impressão que eu tenho aqui é de um produto bem robusto, hein? Mas ele também tem suporte VESA, dá pra prender ele na parede, ou melhor, no cockpit. Porque esse monitor aqui parece ser uma ideia excelente pra quem tá montando aí um simulador. Eu, por enquanto, vivo só no simulador de boletos, tá difícil. Agora é só encaixar. Não foi uma ideia boa, não tem apoio assim. Uma ideia melhor. Pronto. Quero ver pra levantar isso agora. Dá pra fazer sozinho, mas o recomendado é 2 pessoas pra fazer essa montagem. Porque ele não é muito pesado, mas como ele tem uma dimensão muito wide, ele é meio desajeitado, né? Pra gente fazer essa montagem e instalação. Felizmente é algo que a gente só faz uma vez na vida, né? E aí, já deu pra ter uma noção do quão gigante é esse monitor? Quando a gente fala 57 polegadas, a gente pensa numa TV, né? Entre 55 e 65 polegadas. Mas aqui nós temos essa proporção super ultra wide 32:9. Então, ele é mais largo que uma TV. Eu acho que a largura é de uma TV de 65 aqui, mas a altura de um monitor de 32 polegadas normal, né? 32. Bom, na frente já ficou claro que é um telão gigantesco. Esse suporte aqui permite um ajuste de ângulo, de inclinação aqui também, ó. E de altura, né? A gente pode descer um pouquinho mais, ó, ou colocar um pouquinho pra cima. Como eu já comentei, a gente tem aí também a possibilidade de montar ele com qualquer tipo de suporte VESA, né? Ou prender direto aí na parede. E aqui na parte de baixo nós temos as conectividades, além de, na estrutura principal aqui, um organizador de cabos magnético, que eu achei super legal, ó. Isso aqui você só encosta aqui, ó. Olha que beleza. É forte, hein, o imã, ó.
Nossa. Por motivos óbvios, isso aqui não gira, né, nesse suporte, até porque tamanho dessa tela, né, não tem nem porquê. E em termos de conectividade, peraí. Temos então duas portas HDMI 2.1, uma DisplayPort 1.4, uma conexão P2 para os fones de ouvido e 6 portas USB. Uma USB tipo C, que também traz uma alimentação aí para notebooks com 90 watts de potência, e também aqui uma porta USB 3 tipo B, para você ligar direto no seu computador e ter essas 4 portas USB tipo A como um hub. Você pode deixar ligado aqui acessórios como fone de ouvido, teclado, mouse e só conectar um cabo até o seu computador. Lembrando que uma das portas aqui, que é essa amarelinha, ela traz um pouquinho a mais de potência para poder recarregar os seus dispositivos. Todo o controle do monitor e da interface é feito por um único botão que fica aqui embaixo dele. Então é aquele tipo de botão que você aperta ele, mas ele também vai para cima, para baixo e para os lados. E aqui o conector de força para ligar ele. E na parte de trás, além dessas saídas de ar que a gente tem aqui em cima de cada lado, temos também, ó, colocando uma luz aqui a gente vê melhor, a furação dos falantes, porque ele também tem caixas de som integradas, um som estéreo, né, um de cada lado. Ah, e veio também aqui, ó, cabo HDMI, cabo do hub USB, né, USB 3 tipo A numa ponta, tipo B na outra, e um cabo USB tipo C com DisplayPort também, além do cabo de força. E a certificação de calibragem de cor de quando ele saiu da fábrica, incluindo aí, ó, sRGB e uma média aí Delta E abaixo de 1, ou seja, uma boa precisão de cores. Mas vamos ver ele em ação. Mais tarde. Prontinho, setup montado, estamos com o Z57 aqui no Forza Horizon 6, que é um jogo legal para demonstrar, né, essa tela. Lembrando que quando a gente fala de uma proporção 32:9, não é todo o jogo que vai ficar legal. Se a gente colocar um CS aqui, por exemplo, as bordas ficam super distorcidas. E tem vários jogos que nem atendem essa resolução. Mas aqui, quando a gente vem nas configurações gráficas, temos aqui a resolução nativa de 7680 por 2160 pixels, rodando aí em 120 quadros por segundo. E eu coloquei com uma pré-definição aqui com tudo no talo, sem DLSS, porque esse jogo está super otimizado, ela está no extremo, mais Ray Tracing. E a gente está usando aqui também um setup com uma RTX 5090, aquele super PC que a gente montou com duas 5090, só que agora apenas com uma para tancar o jogo com tudo no talo nessa super resolução. E o meu controle aqui, ó, é o meu tecladinho Keychron. Eu sei que é uma heresia jogar um jogo de corrida como esse, num setup como esse, num teclado, mas é onde eu sei melhor, né? No mínimo um controle seria interessante aqui, mas essa é uma tela que, por conta dessa imersão e dessa curva, é muito legal, em especial num setup de simulador, para você montar com um cockpit, né? Colocar no mínimo um volante aqui na mesa, os pedais embaixo. Teve uma época que a gente estava testando aqui no Loop um sistema completinho da Thermaltake, inclusive com pistões motorizados, que era incrível. A gente até postou um vídeo disso daí lá no Instagram. Mas vamos focar na tela, né? Inclusive, a gente tem uma curvatura aqui de 1000R. Então, ele é muito wide, 32:9. Com essa curvatura, o áudio, quando eu chego perto aqui, ó, fica até estranho, porque o microfone de Monella pega bem o reflexo, né, das ondas sonoras voltando aqui pra mim, né? Eu consigo perceber muito bem a barreira acústica que a gente tem aqui. E a experiência nessa tela, acima de tudo, pra mim, é imersão. Oh, meu Deus! É imersão, é você conseguir ver não só o centro aqui, como também muito das extremidades do jogo, quando ele renderiza bem essas extremidades, como o caso de simuladores ou jogos de corrida. Como eu comentei, se a gente colocar um jogo de tiro, por exemplo, o campo de visão nem sempre fica legal, às vezes distorce muito nas extremidades, por isso que eu escolhi esse jogo aqui para fazer esse teste. Mas o mais legal é quando você coloca na visão dentro do carro, né? Olha lá, uma visão como essa, no caso aí de jogar com um simulador. Aí que a experiência fica super legal, num setup pensado para isso, e é por isso que a gente vê setups e simuladores assim, né? Porque quando o pessoal não opta por colocar várias telas, quer colocar uma só, é isso aqui, é uma tela super ultra wide, 32:9, e agora tá bem legal aqui. Pena que eu não tenho imersão porque eu tô jogando no teclado, mas em termos de visão, ó, o retrovisor aqui do lado... Ah, quebrou o vidro do carro. Ô, Lucas, peguei a Ferrari novinha aqui agora, cara, olha, já estourei o vidro. Isso é imersão, só que eu acho que tem uma distância mínima. Vamos visitar as montanhas lá, o Monte Fuji? É o Monte Fuji? Eu não sei. Fui pra floresta agora, eu vou arregaçar o carro. Vixe, dá um retroceder aí, vai. Desfaz, é o Thanos. Queria um desse na minha vida.
Agora, um monitor como esse também requer uma distância adequada. O ideal aqui nesse setup que a gente fez seria prender ele direto na parede, porque a gente colocou ele aqui na mesa, ele fica um pouco pra frente, e quando eu vou olhar o mapa, né, ou a velocidade, eu fico fazendo assim, ó, com o pescoço, ó. Ó, aqui eu tô olhando o carro, tô olhando o mapa, tô olhando o velocímetro. Então a tela é tão grande que quando eu tô concentrado na pista nesse jogo, eu não consigo ter acesso às extremidades nessa distância. Eu teria que vir, ó, mais ou menos pra cá, e ainda assim eu tenho que olhar um pouquinho pro lado. Isso é hábito e configuração também, para você colocar os elementos mais próximos, se o jogo permitir, é claro. Agora, com relação à qualidade da tela, com essa resolução altíssima, a gente tem uma densidade de pixels excelente. A segunda coisa que mais me chama a atenção é o contraste, porque aqui é uma tela LCD, porém com uma qualidade equiparável ao OLED, graças a 2.304 zonas de dimerização. São mais de 2.000 LEDzinhos atrás para fazer a dimerização precisa e aumentar o contraste. Então, fica muito próximo de uma experiência com uma tela OLED. Mas não é OLED, é LCD. Mini LED, o backlight aí com 2.304 LEDs, mas o painel em si é um painel VA. Mas o ângulo de visão, pelo que eu tô vendo aqui, é muito bom. É claro que a curva ela ajuda, né? A curvatura ajuda muito no ângulo de visão. Então quando eu tô olhando aqui de frente, tá perfeito. Talvez olhando de lado, alguém que passa vai ver o painel um pouco mais lavado. Mas quando você tá posicionado aqui, começa a curtir o jogo, o ângulo de visão é perfeito. Eu não achei nenhum problema nesse sentido. E pressionando o botão aqui embaixo, a gente acessa esse menu rápido, né? A gente pode entrar no menu completo, trocar aqui a entrada, que está em DisplayPort, ajustar o brilho ou o modo de exibição, que aqui a gente deixou em HDR para esse primeiro teste. Quando eu aperto aqui menu, aí eu vou para todas as opções, né? A gente tem a resolução, o refresh rate que está configurado, o FreeSync, que ele tem suporte aqui também, que está ativado nesse momento, e aí todas as configurações de imagem do monitor. Então vamos passar rapidamente aqui pelas configurações, começando por Game Assistant. Aí a gente tem a opção de colocar um overlay de um timer na tela, um ponto de mira que aparece aqui no centro, ou o modo Sniper, que aí ele cria como se fosse uma lupa no centro da tela, ele dá um zoom no que está no centro da tela. A gente tem aqui as configurações de jogos, então tem o FreeSync, o modo de latência ultra baixa, o número de refresh rate exibido na tela, se você quiser ver, e um controle de luz ambiente que para mim ele é meio misterioso, porque o monitor ele não tem nenhuma luz, ele tem só uma luzinha aqui no botão, né, que sai uma luzinha azul aqui embaixo, mas ele não tem uma retroiluminação atrás, não tem nada, então não sei. Aí temos as configurações de imagem e aqui nós temos uma que é muito importante, que é o Local Dimming. Em monitores mini LED é sempre legal deixar essa configuração no máximo, porque aí você ativa essas zonas de dimerização com um contraste mais elevado. Geralmente vem no padrão ou desligado e faz uma diferença legal. Quando eu desligo, ó, o brilho ele fica igual em todas as regiões da tela. Mas aí quando eu coloco aqui no alto, essa parte aqui de dentro do carro ela fica mais escura, né? Representando aí um contraste mais realista. A gente tem opções de cor aqui também, opções de áudio, opções do OSD, né, dessa tela, que é o overlay aqui com as configurações do sistema e informações aqui sobre o que está rolando nesse momento. Então é isso, um menuzinho simples, mas intuitivo e fácil de mexer. Agora, para a última parte do nosso vídeo, vamos testar essa telona em produtividade, já que eu já acabei com o carro aqui, né? Para a gente testar a produtividade, eu vou ligar ele aqui no menor PC Gamer com uma GeForce RTX 5060. Eu configurei ele para fazer as minhas lives, então já estou com um setup de produtividade bem legal aqui. Mas será que a 5060 aguenta essa resolução? Deu certo, ó, Z57 conectado aqui na 5060 com 7680 por 2160 a 120 Hz, o que é de se esperar, já que no cabo DisplayPort 1.4 dá para passar até 8K 60. Essa resolução ela não é 8K porque a altura dela é equivalente ao 4K, então é como se fossem dois 4Ks do lado, é metade da resolução 8K. E o que vocês estão vendo aqui agora é uma das possibilidades com um telão desse. Aqui eu tenho um setup de live que é similar ao que eu uso quando eu faço as lives lá no meu canal, né? Eu uso uma tela 4K 16:9 aqui, só que aqui agora tá muito mais confortável. Então vamos lá, um tour rápido aqui por esse setup. Para começar, o vMix aberto aqui, que é o que eu uso para entrar aí com todos os inputs de vídeo, de
áudio, né, as câmeras, e fazer a mixagem final. A gente tem aqui uma tela que eu deixo aberta com a interface que eu programei, né, Vibe Coding, mas enfim, a interface que eu programei para a gente exibir os comentários na tela, e aí que a gente fica interagindo com a galera na live, né, selecionando os comentários e mandando para a tela. Aqui eu tenho uma janela, que é como se fosse um monitor para mostrar alguma coisa que eu estou fazendo, né, ou mostrar algum site, alguma informação. Essa janela já fica configurada com um Picture-in-Picture nessa região. Então parece que é um monitor separado que eu tenho, ó lá, para poder mostrar as coisas, né? Uma técnica bem legal aí para fazer a live usando apenas um monitor. E aqui eu tenho o painel do YouTube, né? Por fim, ou seja, olha a quantidade de espaço que a gente tem para trabalhar. E aí o céu é o limite, né? Cada pessoa vai olhar para isso daqui e ver uma configuração diferente para o seu setup. É como se fossem dois monitores 16:9, um do lado do outro. Isso é super legal. Você também tem uma função Picture-in-Picture para você conectar dois sinais de vídeo e usar ele como se fossem dois monitores separados. Então você pode ter um editor de vídeo aqui, por exemplo, e a tela preview, né, em tela cheia do outro lado, e por aí vai. As possibilidades, elas são realmente infinitas, mas o mais legal é essa experiência na hora de você jogar, né, que eu mostrei aí no Forza Horizon 6, esse teste rápido de jogos. Aí tem que testar o seu jogo favorito num telão 32:9 para ver se ele roda bem. No caso de jogos de corrida ou de simuladores, eu acho que a experiência, ó, mais legal. Só faltou um restante aqui, né? Um setup adequado. Mas é isso, galera. Esse foi um unboxing do Z57, também um pouquinho aí das minhas primeiras impressões nesse primeiro teste. Vocês querem ver mais conteúdo desse monitor? Comenta aí embaixo. Bem que o pessoal da Acer podia deixar ele aqui, né? Pra eu fazer as minhas lives. Olha, ficou muito confortável. Mais confortável do que a TV Zona 16:10. 16:9, eu já tô bem louco com esse monte de proporção. Esse aqui é 32:9. Se quiser saber mais sobre esse produto, o link tá aí na descrição. O investimento nessa tela fica na faixa de 17 a 18 mil reais no momento da gravação desse vídeo. Ou seja, acaba sendo um monitor de luxo, né? Um sonho de consumo. Mas eu gostei que a qualidade, ainda mais agora que eu tenho uma tela aqui só clara e as outras são mais escuras, né? O contraste tá muito bem no nível de OLED, viu? Eu gostei muito dessa tela mini LED, depois eu quero testar mais. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!